Fala, torcida do Glorioso ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do nosso Botafogo. Não tá tendo jogo, mas o mercado da bola tá a todo vapor, com possíveis chegadas, possíveis saídas. E é isso, aqui você vai acompanhar tudo do nosso fogão. Só peço que você deixe o like, se inscreva no canal, lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor botafoguense, que chega no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar as novidades do nosso Botafogo. De férias, né? E espera se reapresentar ainda, né? Antes do dia 30, né? De junho, visando aí uma intertemporada que o Botafogo vai ter a partir do dia 1º de julho na Rússia. Por enquanto, dentro dessa parada para a Copa do Mundo, os jogadores seguem aí um cronograma de descanso. E você, tá tendo descanso do futebol ou tá acompanhando aí a Copa do Mundo, né? São muitos jogos, né? Durante todos os dias. O BTB Esportes está fazendo uma cobertura completa, né? Dos 4 jogos aí que estão acontecendo durante o dia. A gente já teve até algumas zebras passeando, né? Ali, Espanha e Cabo Verde não saíram do 0-0, né? Destaque, cara, pro goleiro Vozinha, né? Ele que é um goleiro de 40 anos, né? Atua ali no futebol português, no Chaves, né? De Portugal, da 2ª divisão. Ele foi um grande destaque, né? No jogo de ontem contra a Espanha. E um fator interessante é que ele saiu de 50 mil seguidores e foi para quase 1 milhão, né? Isso é quase 1 milhão, não, quase 4 milhões de seguidores. Então, cara, é um ponto interessante da Copa do Mundo, né? De união entre os povos, inclusive a gente vai até um tratado aí de paz entre Estados Unidos e também o Irã, né? E os países ali do Oriente Médio. Isso tudo graças ao futebol. O futebol, mais uma vez, parando aí as guerras, mas a gente sabe que ainda é pouco perto do que pode acontecer, do que a gente busca de paz também para o mundo. Mas um fator interessante, você gosta de Copa do Mundo? Curte Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários porque é importante pra gente, tá bom? O Botafogo, então, viaja para a intertemporada em Moscou, na Rússia, com uma delegação composta por 30 jogadores, informou o GE nesta segunda-feira. O embarque, como eu disse e adiantei, deve ser no dia 1º de julho. O jornalista russo Ivan Karpovok chegou a noticiar que o Botafogo poderia levar até 61 jogadores, com a presença também de sub-20. Mas isso não deve acontecer. Na Rússia, o Botafogo fará amistosos contra a CSKA no dia 5 e o Dinamo de Moscou no dia 10, nos estádios respectivos do clube, válido pelaquela tradicional Copa da Fraternidade. Haverá também outros 2 amistosos, no dia 6 e dia 10, para jogadores que pouco atuaram nos jogos principais contra adversários ainda não divulgados. O Botafogo retornará ao Brasil no dia 11. Antes da viagem, os jogadores treinarão no CT Espaço Lanier, com uma data de reapresentação prevista para o dia 22 de junho. Então, martelo batido aí, o Botafogo volta no dia 22 de junho. O primeiro jogo oficial do Botafogo após a Copa do Mundo ainda não está definido pela CBF, podendo ser contra o Vitória, no estádio Newton Santos, no dia 22 de julho, uma partida atrasada ainda da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O amistoso do Botafogo contra a CSKA em Moscou, válido pela Copa da Fraternidade, como eu disse, tem uma previsão, né, de acontecer também no dia 5 e no dia 10. O único ponto é que, segundo o meu amigo Thiago Veras, a partida será realizada entre 4, 5, 6, dependendo da data do jogo do Brasil nas oitavas de finais. Caso, claro, o time se classifique, a seleção jogaria no dia 5, se passar em primeiro no grupo C, ou no dia 4, se avançar em segundo, né? Então, aí também corre essa possível data de alteração, vai depender também da classificação do Brasil para as oitavas de finais, em que posição, na primeira ou na segunda colocação. Esse do Danilo é o 48º jogador cedido à seleção brasileira em Copa do Mundo. E você pode estar aqui adquirindo uma camisa do Brasil, personalizando com o nome do Danilo, se você quiser, né? O link está fixado aqui, você pode comprar usando o cupom BTB15. Deu moral para quem dá moral pra gente, beleza? Agora, seguindo ainda falando do Danilo, ele fez uma postagem muito bonita, né? Exaltando, né? Ser mais um jogador Botafogo a estar dentro de uma Copa do Mundo. Porém, a postagem feita pelo Palmeiras na estreia da Copa do Mundo
com Danilo ali no último sábado causou certa estranheza no Botafogo, segundo informou Bruno Andrade, no programa de ontem no Fala Fonte da ESPN. O clube paulista que revelou o jogador chegou até mesmo a fazer um mini documentário mostrando como o volante foi descoberto. O Alviverde é um dos interessados no atleta e estuda fazer uma proposta dentro dessa janela. Abre aspas para o jornalista, especialmente a primeira postagem da estreia de Danilo na Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Eu não vou dizer que incomodou o Botafogo, até o Botafogo tem um contrato com o jogador, mas muita gente do Botafogo achou no mínimo estranho, achou estranha a atitude, sabe que tem coisa por trás, o famoso oi sumido, completou Bruno Andrade, né, acrescentando aí também que com certeza uma proposta será feita pelo jogador. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou nesta segunda-feira no âmbito do processo judicial de recuperação da SAF do Botafogo, em mais um passo dado pelo clube na busca por solucionar o transfer ban da FIFA, que não param de chegar, né? Então, a recuperação judicial pode salvar sim o Botafogo dessa situação que incomoda e incomoda muito, né? O Botafogo por enquanto não consegue fazer contratações dentro dessa janela que já vai se abrir. Vamos aguardar então o futuro para que chegue logo, que o Botafogo consiga alcançar seus objetivos nessa temporada. O Botafogo não pode pagar? Por que o Botafogo não pode pagar? Por causa de uma regrinha básica da recuperação judicial que eu vou traduzir para você agora como se fosse uma conversa de botequim, uma conversa de bar. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, todos os credores entram numa fila, você com vários boletos atrasados, e o juiz te coloca num plano para pagar, beleza? Para pagar todo mundo, de forma organizada. Se você sai pagando um credor por fora da fila, você está prejudicando todos os outros. E esse pagamento se torna, a rigor, um pagamento absolutamente ilegal. E é exatamente isso que a justiça reconheceu. O Botafogo não pode pegar dinheiro para quitar, por exemplo, o transfer ban do Ludogorets, lá do Juan Cruz, ou da MLS em relação ao Thiago Almada, ou do Zenit por fora dessa fila. Porque isso seria furar a fila dos 1,2 bilhão de passivo sujeito à recuperação judicial. Tá entendendo o tamanho disso? E é aí que vem a cereja do bolo. Por que isso é a melhor notícia possível para o torcedor do Botafogo? Porque na prática, esse ofício é o caminho para derrubar os 6 transfer bans. Olha só que loucura! Hoje a FIFA pune o Botafogo porque o clube não pagou. Mas a partir do momento em que a própria Justiça Brasileira oficialmente diz: ó, FIFA, esse clube está legalmente proibido de pagar, a entidade não tem mais base para manter a punição daquele jeito. O processo de cobrança é suspenso, o transfer ban cai e o crédito passa a ser pedido lá dentro da recuperação judicial. O clube continua devendo, mas para de ser punido no tempo presente. Eu vou repetir para ninguém perder. A punição cai, o mercado reabre e a dívida fica para ser resolvida no segundo momento, dentro do plano de pagamento aos credores. É isso que está em cima da mesa agora. Eu sei que você do outro lado está pensando, pô, mas calma aí, cara. O Botafogo vai lá, compra um monte de jogador, não paga ninguém e no final das contas tira os transfer bans, coloca tudo dentro da recuperação judicial e ainda vai negociar desconto dentro da recuperação judicial? Pois é, a vida como ela é, diria Nelson Rodrigues, exatamente. Tem gente que acha que isso é um absurdo, tem gente que acha isso daí uma coisa absolutamente normal porque está dentro da lei. Fato é que para o Botafogo a gente está tirando mais de 300 milhões de reais da frente, liberando transfer bans antes do dia 20 de julho, que é quando vai começar efetivamente a janela de transferências. É a melhor notícia que a gente poderia receber. Primeiro, são cerca de 300 milhões de reais, informação trazida pelo GE. O GE ontem à noite, ali por volta das 10 horas da noite, publicou uma matéria detalhando todos os passivos dos transfer bans que somam 300 milhões de reais. Essa matéria está lá no GE. Vou até trazer detalhes aqui ao longo desse vídeo. Agora eu fico impressionado como é que o GE tem essa disposição para trazer essas pautas negativas, né? Pura e simples, tá devendo tanto, hein? É informação? É informação. Mas ontem tinha informação também de que o juiz Marcelo Mondego deu essa decisão que vai ser ótima para o Botafogo. E você não vê o GE publicando esse tipo de situação, né? Para poder o torcedor do Botafogo poder dormir com um pouco mais de carinho, poder dormir de uma forma um pouco mais tranquila, né?
É por isso que a mídia alvinegra, o canal do Manel, não para de crescer em nenhuma das redes sociais da qual faço parte. Já somos mais de 260 mil apaixonados, porque aqui, cara, a gente cuida da saúde mental do torcedor do Botafogo, sem esconder notícia nenhuma. Vou trazer os 300 milhões que já se trouxe? Lógico que vou. Mas, ao mesmo tempo, eu vou trazer aquela que é a pauta positiva. Porque tem que ter mesmo. Entendeu? É assim que funciona. Pô, a gente vê o GE fazendo pauta positiva de Flamengo, de vários clubes aí o tempo inteiro, Corinthians, Palmeiras, mas na hora do Botafogo é nada. Mas vamos falar aí, muita calma nessa hora, porque tem uma coisa que ninguém tá falando. No mesmo dia, o próprio GE podia ter publicado isso, né? Ter feito um holofote sobre isso, né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou no processo. E olha que detalhe surreal. O MP do Rio de Janeiro, o Ministério Público, se posicionou contra o pedido da SAF de pagar as suas dívidas dos transferbans. Calma, não vai embora porque isso aqui parece ruim, mas na verdade isso é ótimo para o Botafogo. O MP diz o seguinte: a legislação impede que se fure a fila, enquanto os débitos estiverem sujeitos à recuperação judicial. Ou seja, o promotor concordou com a tese central do Botafogo. E mais, o Ministério Público do Rio de Janeiro concordou também com o pedido para que a Justiça emita uma declaração formal, que foi essa que eu disse que o juiz topou fazer, uma declaração formal de impossibilidade de pagamento. E quando o próprio Ministério Público, que é o fiscal da lei, te dá razão, na tese, meu amigo, tua posição jurídica fica muito mais sólida dentro dos autos do processo. E eu vou te explicar o que significa para o caixa do clube e na estratégia do Botafogo daqui para frente. Quando você vai à FIFA e dizer eu não posso pagar, uma coisa é o clube dizer isso sozinho. A FIFA pode olhar e pensar, tá, mas isso é manobra para não pagar. Outra coisa completamente diferente é você chegar com 3 assinaturas, a do juiz da vara empresarial, a do administrador judicial, que é o Eduardo Iglesias, pelo Botafogo, e o Ministério Público. Aí, meu amigo, deixou de ser opinião do Botafogo. É o Estado brasileiro inteiro chancelando que existe um impedimento legal e real. E a diferença entre você chegar no banco com a tua palavra e chegar com um documento autenticado em cartório na ponta do lápis, isso aumenta dramaticamente a chance da FIFA derrubar os transferbans. E aqui está o melhor de tudo, que dá segurança para a gente sonhar com tudo isso. Isso já aconteceu antes. O caso do Botafogo é semelhante ao que aconteceu com o Vasco, quando a FIFA acatou esse tipo de pedido. O processo de cobrança foi suspenso, o transferban foi derrubado e fica determinado que o crédito seja requerido diretamente no processo de recuperação judicial. Não é uma aposta no escuro do Botafogo. É o caminho que já foi trilhado por um outro clube brasileiro e funcionou muito bem. Lógico que ainda não tem nada definido em relação ao Botafogo, mas não vou te vender ilusão. Esse roteiro jurídico ele existe, o precedente existe, agora a gente tem o MP e a Justiça empurrando junto. Então, tudo leva a crer que o Botafogo, de fato, vai sair dos transferbans bem antes, inclusive, da gente ter essa situação do início da janela de transferência. Nesta terça-feira, a equipe principal e a categoria Sub-20 se representaram para a sequência da temporada. As atletas realizaram avaliações físicas, médicas e de composição corporal no estádio Newton Santos. A categoria de base esteve em campo para as atividades iniciais, com a bola. Para o segundo semestre, a equipe principal segue na disputa do Campeonato Brasileiro A1 e Copa do Brasil, tendo como adversário nas oitavas de final o RB Bragantino, em duelo único previsto para o dia 22/7 no Newton Santos. Além das competições nacionais, as Gloriosas disputam o Campeonato Carioca, a categoria Sub-20 do Fogão tem em seu calendário o Campeonato Carioca e a Copinha ainda nesta temporada. Essas foram as novidades do Botafogo. Deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais notícias do nosso Fogão.